Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. É isso, boa tarde, gente querida que nos ouve nessa quinta-feira, dia 21 de dezembro já, João. Final do ano, quase Natal, e nós estamos iniciando mais um Lola Talk ao vivo aqui na nossa Lola Paluter, no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo, Sino do Sudeste. E nessa tarde nós vamos conversar justamente sobre isso, sobre o quase Natal, como nós luteranos, luteranas, seja de confissão, seja do Brasil ou no Brasil, como nós nos preparamos para receber o Natal, o verdadeiro Natal. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o nosso convidado de hoje. E vamos nessa, João Pedro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Af. Boa tarde a você que nos ouve nesta quinta-feira. Já diria meu avô, o velho tá nas últimas. 2023 tá chegando ao fim. Natal aí no domingo. Melhor, segunda-feira é Natal, véspera de Natal no domingo. Vamos começar ouvindo uma música, daqui a pouco a gente volta. Alegres, sim, vinde a Belém.
Ao som da Bandeirdeiros. Talvez o nosso convidado conheça essa banda. Isso, daqui a pouquinho ele vai estar conosco. Bandeirdeiros nos dando aqui já o introito do nosso fim de ano. A gente se prepara e quer receber o Natal de maneira alegre mesmo, de maneira verdadeira, na qual a gente possa ter uma comunhão íntima com Deus, além das preocupações da casa limpa, organização da ceia, da mesa, dos presentes, das visitas, sobre tudo isso, que seja o Natal verdadeiramente o de Deus, aquele nascido em Jesus. Esse é o Natal que congrega, o Natal que traz paz, o Natal que vem e nos traz a verdadeira alegria, que nada pode ser preenchida a não ser pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E daqui a pouquinho nós vamos bater um papo e conversar com o nosso convidado de hoje, o pastor Donato Pfluck. Ele nos vai falar direto de Alvorada, Rio Grande do Sul, da congregação, uma das congregações, depois ele explica direitinho qual é a dele, a congregação São Marcos, lá então, de Alvorada, da nossa irmã Ielbe. Então nós vamos conversar um pouquinho, como nós luteranos e luteranas, tanto de confissão luterana no Brasil, ou como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós nos preparamos para receber esse Natal. E assim nós também convidamos você, antes de ouvir a participação aqui, o bate-papo com o nosso convidado, também a participar aqui conosco. É isso, João? Exatamente, você pode estar enviando o seu comentário, tirando a sua dúvida, mandando de onde você está nos ouvindo, através do nosso WhatsApp, 19997538190, repetindo, 19997538190. Venha participar conosco, manda mensagem que a gente vai estar lendo aqui. Então é isso, nessa tarde nós aqui estamos para conversar sobre também o final do ano, mas muito mais sobre o Natal, sobre como nos preparamos, ou temos nos preparado, já estamos na última semana de Advento, como nós temos agora tido esse momento especial de reflexão, de transformação para a espera do Natal. E assim nós estamos nessa tarde com o pastor Donato Pfluck, ele que é formado em letras e em teologia pelo Seminário Concórdia e pós-graduado em ensino religioso. Foi conselheiro distrital no Vale do Rio Gravataí, secretário e presidente do conselho diretor da IELB, além, é claro, de experiência como pastor e professor. Então nós vamos recebê-lo aqui nesse momento. Boa tarde, pastor Donato. Seja bem-vindo ao Lola Talk, aqui na rádio Lola Paluter, aqui dos Pires. Boa tarde, Alf. É um prazer enorme te ver novamente e conversar contigo. Bons tempos tivemos juntos aqui em Alvorada. Exatamente. Né? É isso aí. Trabalhos muito significativos, né? E trabalhando junto como irmãos. Exatamente. É isso aí. É uma alegria muito grande conversar com vocês, e especialmente lá com o pessoal de Pires. Eu tenho uma lembrança daquela região porque eu tive o prazer de conhecê-la lá na década de 80, quando eu era pastor lá em São Paulo. E aí o distrito ia até Campinas, passava, ia até Limeira e assim por diante, e eu fui para lá também conhecer. Então já conhece um pouco ou muito, né, aqui da região. Aí fui pastor lá em São Paulo e São Bernardo, e lá tinha muita gente de Pires e Limeira. Olha aí. Habermann, Denzin, Stahl, eita gente. Ah, sim, tem os Stahlberg também. Tá tudo daquele bairro lá. Né? Exatamente. Gente muito boa. Então, preparando para o Natal, né, Tchê? Isso Tchê. aí. Lembrou do Tchê? Lembro. Hoje já é uma mistura, já falo uai, já e fala assim uai. adiante, já estou pegando aqui também o jeito de falar dos Pires, e vai indo, a gente vai misturando um pouco, né? Preparativos para o Natal, né? Quanta correria. Interessante, esse ano é o seguinte, não sei se é por lá também, mas aqui
a partir de hoje até após o Ano Novo, as empresas deram férias coletivas. Olha aí. Né? Desde hoje, assim, então tá uma bagunça. Eu fui lá no centro, lá na avenida. Eu esperava tá uma tudo, bagunça, menos esse umas filas danada. Então, eu até fiquei contente, de um lado. Sim. O pessoal pode se preparar para o Natal. Mas, por outro lado, interessante isso, o pessoal viajou. E vai ter pouca gente na igreja. Essa é o outro lado, né? Que a gente sempre se pergunta que preparação é essa, né? Cada cidade é uma realidade, né? Exatamente. Nossa realidade é Alvorada, uma realidade assim, cidade dormitório, a grande maioria tem seus parentes no interior, então é lógico. Aproveitem esse tempo, vão eu digo, vão lá, né? Vão para lá e precisa ir, mas eu sempre disse para eles, me mandem uma foto de que vocês foram na igreja. Tá vendo, João Pedro, de quem eu aprendi, ó? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu não quero saber, vocês podem até viajar, podem até ir para a praia, mas me mandem uma foto de que estiveram na igreja. E não adianta ter mandado no ano passado, porque eu conheço vocês. Já sabe, né? Já sei, já conheço as minhas ovelhas e as manchas que tem. Isso tá aí, boa, eu vou usar essa frase, ó. Conheço as minhas ovelhas e as manchas que tem. Olha aí. Muito bom. Tá, então, isso é muito interessante. E se a gente... Aí que vem o meu problema. Se a gente não toma cuidado, a gente entra nessa onda, sabe? Aí é só festa, só ceia, só Papai Noel, só viagem, porque o mundo está nos chamando para isso. E o apelo é fortíssimo, O né? apelo é fortíssimo, né? Então, se não se segura firme, o cara cai. Eu falo isso porque aqui na minha região eu estou muito triste, estou batendo numa tecla muito forte, porque é o que fizeram com a Semana Santa já. Exatamente, eu ia comentar isso agora. Né? Sexta-feira Santa e Páscoa, o pessoal não está mais indo na igreja. Né? Tem determinadas regiões que sim, que dá um esvaziamento, né? Não tem nenhuma comparação com o que era, né? Porque o pessoal vai viajar e outras coisas mais que estão envolvidas. Então, se o cara não tem a cabeça no lugar, ele entra nessa do mundo. Entra facilmente. Os dois extremos, né? As ruas cheias, as lojas lotadas, né? O comércio ali, né? Inchado, com as pessoas procurando presentes e tal, para se preparar para o Natal de cada um. E as igrejas mais esvaziadas, né? Isso não está errado. Segundo a minha visão, né? Não está errado eu me preocupar com uma ceia de Natal. Com certeza. Não está errado eu me procurar um presente. Não está errado, né? O problema é esvaziar o outro lado. Exato. Né? Esse lado aí que está o problema. Aí que está o problema. Aí por isso tem que ter cabeça no lugar. Né? Mas aí entra a questão, como se preparar. Então a primeira coisa que eu penso é assim, cabeça no lugar. Qual é o significado, né, dessa data? Saber os valores. Exato. E distinguir os valores, né? E cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar. Mas isso é só com aprendizagem. Agora tem mais uma outra coisa que eu olho sempre. Não é só tradição. Isso não é só tradição, ter o culto de Natal. Não é só tradição ter um programa de Natal. É muito mais do que isso. Isso é mostrar que o centro da minha vida é isso, né? Então eu sempre tenho colocado para o pessoal, olha, façam a ceia de Natal, distribuam presentes, mas, em primeiro lugar, vai na igreja. Depois o resto. Esse sentido precisa, né? O verdadeiro sentido precisa prevalecer, né? Que é o fundamento de tudo para a vida da gente. Né? A gratidão por poder cear com a família, de poder estar em conjunto, né? Reunido, enfim, em comunhão. Mas existe o primeiro ali, né? O motivo
por isso tudo, né? Que é ouvir a palavra, é buscar comunhão na comunidade, na congregação de fé. Então, esse é o sentido, né? Estarmos em volta daquilo que é o nosso fundamento da fé, né? Não deixar que outras coisas possam roubar, né, esse momento tão especial da fé cristã, né? Você tirou Cristo, aí esvaziou. Aí não adianta buscar o preenchimento em um presente e alguma outra coisa que não encontra, né? Sim, isso é passageiro, certo? Isso é passageiro. Inclusive as amizades e assim por diante é passageiro, né? Se tirar Cristo, meu amigo, aí perdeu completamente a graça. E isso, nós temos que estar bem antenados. Quem me falou isso foi a minha esposa. Ela gosta muito. Eu fico admirado, porque ela fica assistindo os filmes de Natal dos Estados Unidos na Netflix. Olha aí. É fissurada nisso. Coisa boa. Mas daí o comentário que ela faz sempre: não falam absolutamente nada de Jesus. Aí eles mostram família, namorados, intrigas e assim por diante. Aí vem aquele Jesus, esqueceram de mim, 1, 2, 3, né? E de Jesus absolutamente nada. E aí que tá o problema, né, tia? Aí que tá o problema. Por falar em filme, tá? Como é que é o nome? O SBT vai trazer um filme novo. Não é novo, mas ele vai transmitir. Fala um pouquinho sobre Jesus. Não, talvez não é no sentido natalino, mas talvez ali eu comecei a assistir, eu fiquei curiosa. Até então um pouco confusa também. É aquela série? Isso. The Chosen? Isso, exatamente. Então traz não me fala de filme. Eu sento 10 minutos e durmo. Olha aí, 2. Não. Tem que ser de dia, porque se é de noite, não aguento. Mas essa série, ela traz um pouco da missão de Jesus, o chamado de Jesus na vida dos discípulos. É um pouco fictício também. Traz um pouco da Bíblia, mas é muito mais fictício, né? Tem personagens aí também de ficção, enfim, mas mostra um pouquinho assim, né? É um filme diferente que agora vai começar a partir da semana que vem, no Natal, dia 25, a ser transmitido no SBT, né? Mas geralmente a gente, falando de filmes, né? A gente percebe isso mesmo. A não ser aqueles de Jesus, na Sexta-feira Santa, programação da TV, sempre mostra aqueles filmes bem antigos também, né? Sobre Jesus, a crucificação. Tem um Jesus ali que não convence nada, né? Os atores ali que não... Sinceramente, assim, não sei se a gente tem uma ideia, né? Um pouco mais. E aí essa série agora que o SBT vai transmitir, ela traz um ator muito carismático, né? Então ele tem assim os jeitos, os trejeitos dele, enfim, que um pouco se aproximam talvez do que a gente tem, a ideia que a gente tem de Jesus, né? Como ele foi com as pessoas. Então assim, é interessante essa análise agora, saindo um pouco dessa série, que sempre nessa véspera do ano tem os mesmos filmes, né? As mesmas histórias e nada se fala sobre o verdadeiro Natal, né? Eu também culpo, né, o politicamente correto, que não se pode mais falar de algumas coisas, inclusive, daí o pessoal não quer se expor, né? Não Exato. É que nem a gente aí que dá a cara para bater. Exatamente. Né? Tá certo. Eles se escondem no politicamente correto. Mas se preparar para o Natal. Vem cá, eles fazem bolacha aí, colorida, bolacha de manteiga também? Sim, sim, as mulheres aqui fazem, né? Até nós fizemos nesses dias no encerramento do culto infantil, 2 senhoras vieram, fizeram a massa, a receita delas. As crianças cortaram, ajudaram a passar o glacê, a confeitar, comiam mais, né, do que esperavam para secar, mas foi uma tarde muito, muito gostosa. Mas aí que está a questão, veja assim, ó. Você contou assim da preparação para o Natal, né? Se juntar para fazer as bolachas para o Natal, sabe? Isso é comunhão, isso é irmandade, isso é... Veja o que o Natal proporciona.
Exatamente. E cria uma memória afetiva também em relação às crianças. As crianças. E elas sempre vão ter isso. Nossa, lá naquele dia, naquela vez, né? A gente fazia essas bolachas. E se preparava para o Natal. Agora já que está se falando para isso, eu quero compartilhar aqui a experiência da minha esposa, a Rosane. Ela sempre faz a coroa de Advento. Ela mesma, né? Antes a minha mãe fazia, e daí ela aprendeu com a minha mãe. E então ela está ensinando as pessoas sempre nessa época, olha, façam a coroa de Advento. E interessante observando isso, aí colocando aqueles detalhes, pegando o verde, enrolando o vermelho, colocando a aliança, e ao fazerem aquilo, eles estavam lembrando o significado de tudo, sabe? Memórias afetivas. E lembrando, né, o significado das coisas. Exatamente. Que estavam colocando ali, né? Exatamente. A fita vermelha, o sangue de Cristo, o verde, a esperança, o redondo, o mundo, a fita, né? o laço, a aliança com Deus, as velas demonstrando a fé, os sinos convidando convidando o mundo para aceitar a Jesus Cristo. Quando se fala em preparação para o Natal, eu disse aqui na minha comunidade o seguinte: vocês deveriam fazer em casa, aprender a fazer em casa, a coroa de Advento. E ao fazê-la, lembrar do significado de cada uma dessas coisas ali. E assim se preparar para o Natal. Mas hoje está tão fácil. Hoje você compra artificial, sem nenhuma história, né? Sem nenhuma... Sim, compra, muito gélido, pendura lá, assim, né? E não só isso. Guarda depois, e aí no ano que vem vai lá e pega, tira o pó e coloca e pendura de novo. O pessoal não percebe a artificialidade das coisas mais, inclusive na questão da religiosidade, da fé. Exatamente. Lembrando, né, sobre coroa de Advento, nesses dias nós enfeitamos o pinheirinho de Natal. E de fato pinheirinho, é um pinheirinho, é verdadeiro, né? Ah, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Então, não de plástico. Colocamos lá os enfeites, tudo bonito. Aí algumas pessoas, quando foram chegando no culto domingo, uma delas sentou assim no banco e olhou para o pinheirinho e ficou pensando. Aí daqui a pouco ela veio: pastora, esse pinheirinho me faz lembrar do meu tempo, do Natal da minha infância. Então é algo tão simples, né? Que te traz lembrança de comunhão, de tempos de alegria, né? Em volta de um pinheirinho, de uma celebração natalina. Então são coisas que talvez uma árvore artificial não tragam essa lembrança, essa recordação, esse sentimento, né? Eu te parabenizo se tu conseguiu colocar uma árvore natural. Conseguimos, deu trabalho. Pinheirinho você foi... Eu perdi a batalha aqui. Eu perdi a batalha aqui. Até 2 anos atrás era sempre natural, né? Mas daí, por causa da facilidade, coisa e tal, resolveram então comprar uma árvore de plástico. João, tu tinhas uma coisa a dizer? É porque pinheirinho você foi muito gentil, né? Porque a árvore chega no teto da igreja. Não. Qual é o tamanho ali da frente do altar? 2 metros e alguma coisa, né? É muito mais. E a árvore foi até em cima. Até bater no forro, né? Nossa. E isso que ela era bem maior. Então, para cortá-la, foi até uma família que é membro aqui, chamou um caminhão que vem com aquele guincho, com a pessoa lá dentro da cestinha para cortar lá em cima, porque era além de 2 metros, né? Muito além. Mas, assim, o sentimento que remete à infância daqueles natais que hoje nós não temos, né? Foi instantâneo, assim, na comunidade, né? Então, algo pura bem verdade. simples. E aí,
eu sempre consegui fazer isso. Perdi a batalha. Então agora a gente tem um pinheirinho de plástico. E é triste. Triste não, mas a gente se sente, puxa vida, colocar uma coisa de plástico lá na frente. E o problema, sabe qual é, Elfi? Combatem tanto essa questão aí de poluição do plástico, né? Exatamente. Quando a gente está fazendo... Quando a gente quer fazer o natural, não pode mais. E eu tenho brincado com o pessoal sobre isso. Eu vou te dar um argumento aqui bem forte para tu continuar nessa questão do pinheirinho. Aqui não consegui, mas de repente tu consiga lá, né? Esse ano foi o ano em que as propagandas de Natal e os pinheirinhos foram colocados na metade do mês de outubro. Olha, bem cedo. Metade do mês de outubro. Bem cedo. Chamou muita atenção isso. E aí o shopping tem pinheirinho, a loja tem pinheirinho, sabe? E falam do pinheirinho de Natal. Daí eu brinco com o pessoal dizendo assim, pois é, hoje você pode montar o pinheirinho de Natal lá em março. Tem gente que nem tira o enfeite, né? Que deixa. Dá para montar em março, por quê? Porque é de plástico. Plástico que vem lá, e se tu olhar de onde é que vem esse pinheirinho, vem lá daquele país. Sim, made in. Tá bom. Como nós estamos ao vivo, então a gente não menciona. Sim, não podemos, né? Senão depois... Vem daquele país. Vem de lá, né? E coloca... Dá para colocar em março já. Quando, na verdade, o pinheirinho é de Natal. E quem começou com esse negócio, diz a história, a gente não sabe até quando, e a verdade, né? Foi Lutero, né, tchê? Exatamente. Né? Os pinheirinhos que existem, segundo a tradição, é a origem do Lutero. Que ele queria, né? Porque lá é inverno e coisa e tal, né? Então, para contar a história do Natal, colocou uma árvore, contar a história do Natal para as suas crianças e assim por diante, colocou dentro de casa e enfeitou. Ora, a tradição, agora vem o detalhe, a tradição é montar o pinheirinho quando? Quando, João? Primeiro domingo de advento. Não! Não é. Então não sei. Nós fazemos isso nas nossas comunidades para agilizar, né? Enfim. Mas não é o correto. Não é o correto. Quando Noite é que de se Natal. monta o pinheirinho de Natal? No dia de Natal. De Natal. Nós fazíamos isso lá em casa, na época que eu era criança. Isso eu estou conseguindo fazer aqui ainda. Na verdade, eu vou montar o pinheirinho de Natal. Pinheirinho de Natal hoje. Uhum. Tá montando fora de época, ó. Tô montando, mas é como não Deixa eu vai, registrar isso aqui. como não vou abrir a igreja até o Natal, não tem problema. Né? Então ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Tá bom. Tá bom. Então, hoje nós vamos montar o pinheirinho de Natal. Pinheirinho se monta no dia de Natal ou na véspera do Natal. E agora sempre foi assim e que, infelizmente, a gente mudou. vai perdendo, né? Eu lembro que a gente separava o pinheirinho durante a semana. É aquele ali, é pinheirinho daquele com espinho mesmo. Aquele Isso, bem, aquele é bom. Bem rústico. Aquele lá dá uma lembrança assim. Não esquece 3 mais. semanas. Para quem tem que carregar, cortar e carregar, não esquece. Então a gente cortava o mais bonito, o mais harmonioso ali com os galhos, cortava. Aí levava para casa, já tinha uma lata lá com gelo, com sei lá o que lá. Com tem que botar a melhoral dentro. Melhoral. Não dá para esquecer, nós colocava para ele ficar verdinho, né? Durar mais. Deve durar mais tempo. Não, viu até os pinheirinhos e recebia a medicação, João. E aí era sempre no dia 24. Próximo das 6 e um pouco da tarde, assim, e sempre chuva. Naquela época era chuvoso o tempo, então a gente ia cortar o pinheirinho, se espinhava todo, ainda vinha para casa molhado, né? E aí se quebrasse um galho, que daí a mãe já, né, esperava lá com o chinelinho. Sem falar daquelas bolinhas de vidro, né? Sim, eram todo um cuidado para enfeitar, né?
A gente tá brincando, mas é um negócio muito sério, sabe? Seríssimo. Seríssimo. Tchê, envolver a família para arrumar a casa, enfeitar a casa no dia de Natal. Eu, pelo menos, não recebia presente quando eu era criança. Na minha época, eu recebia pacote de bolacha, que a mãe fazia. E na igreja. A gente recebia, é interessante isso, recebia um presente que os padrinhos às vezes davam lá no final do programa de Natal, davam uma boneca, davam um caminhãozinho, sabe? Uma bola e um pacote de bolacha para as crianças que se apresentavam no Natal. Nossa, isso era tão bom, aquela bolacha. Nossa. Né? E onde é que se dava o presente? Na igreja. Para as crianças. Então, gente, como é que a gente tá longe, né? parece assim que a gente vive num mundo paralelo hoje, né? Tu conta isso para eles, nem entendem. Não acreditam nisso. Não acreditam nisso. Penso, nossa, mas isso é história, né? Isso é um conto, é uma fábula, alguma coisa, não pode ser sério, né? Mas era assim. E sem falar de decorar o versinho. Tinha que decorar. E eu tinha o prazer, né? Eu gostava quando meu pai era pastor, né? Então que ele me desse o versinho maior. Oh, corajoso. Para poder dizer. Elfie, esse papo está muito legal. Aqui a gente vê como se preparar para o Natal. Preparar com o versinho, preparar com o pinheirinho de Natal. A guirlanda, a coroa, né? Com a coroa de Advento. Isso não é só tradição. E a partir desses elementos, desses símbolos, a gente vive a comunhão em torno deles. O que era a preparação daquele pinheirinho que a gente conversava antes? Uhum. A família toda estava ali. O corte, ajeitar o pinheirinho na lata, buscar os enfeites. Então a família toda é envolvida, né? E esses dias está comentando sobre isso, pinheirinho e coisa e tal, porque hoje é luzinha que vem daquele país. LED. Vem daquele país. Antigamente, naquele tempo, era vela, né? Uhum. Mas aqueles pegadores antigos ainda ali, nossa, sim, decorava aquelas velas com algodão. com prendedor, né? E daí entrava o cara e ia acendendo uma velinha após a outra ali, né? E observação, a árvore ainda tinha algodão, umas bolotas de algodão. Vela, algodão, pensa aí. A gente não tinha essa noção de risco. Pois é, o que eu disse? O que eu disse para o pessoal? Vocês ouviram falar de uma igreja ou de um acidente que tenha acontecido? Né? Não. Tudo funcionava perfeitamente. Funcionava. Com vela e aqui, parece que eu estou enxergando hoje ainda. O cara lá com uma taquara, com um fogo, acendendo vela por vela no pinheirinho. E o significado disso que tinha, né? É especial demais, né? Não é só tradição. É expressão de fé. Expressão de fé. Sentido da coisa, né? Agora eu fiquei curioso, como é que é essa história do versinho aí, que eu não sou dessa geração, não. Você não decorava versinho pra falar do Natal aqui, não, João? Eu não, só fazia teatro. Por isso que eu tô colocando eles agora pra fazer uma peça de Natal onde eles têm que falar. Não, peça de Natal que a gente fala, a gente sempre falou, mas versinho... Tem uns que decoraram, viu? Lu decorou, o pessoal ali, Lutero. Então, nós temos um Lutero aqui na comunidade dos Pires. Né? Então, não sabia disso, eu não conhecia versinho de Natal. Vê lá, sou... Barbaridade, 2003, não sabia o que era o pavor ter que dizer o versinho de Natal com a igreja cheia e tinha que falar alto para a vovozinha lá do fundo poder escutar. E sem microfone, não tínhamos microfone. Sem microfone. Aí a gente falava um pouco, ia caindo assim o timbre, aí a orientadora dizia, fala mais alto. E a ideia, a vovozinha lá do fundo da igreja tem que te escutar. Uhum.
Não, mas aqui as vovozinhas sentam pra frente, tá tranquilo. Aqui elas estão sentando pra frente. Né? Tempos diferentes, né? E quanto ensaio do programa de Natal. Olha, eu acho que era uma dedicação e tanto, né? Uma dedicação e tanto. Início de dezembro era ensaio para o programa de Natal. Né? Os hinos, os versinhos. Então eu comecei errado, nós começamos a ensaiar já no final de outubro. Tá. Tô torturando o pessoal aqui. Aqui eu já não consigo mais. Mas que bom esse papo, gostoso. É gostoso a gente relembrar algumas coisas, né? Relembrar e para mostrar, ó, não é saudosismo. Não é. Se perdeu para o mundo com o modernismo e tudo mais, se perdeu o sentido daquilo que é verdadeiro. Se perdeu. E aí, quando eu gosto de falar desse assunto, sabe por quê? Porque se nós queremos fazer diferença para o mundo, nós temos que ser diferente deles. Agir diferente, ter tradição, inclusive, diferente. Que daí nós vamos chamar atenção. Eu acho que se nós, como igreja luterana, novamente voltarmos, de repente, não precisa ser igual como era, mas fazer isso. Resgatar, né? Nós vamos aí ser luz do mundo, novamente. Né? Que tem coisas que marcam, assim, né? Algumas congregações, comunidades, no caso da SLB. Por exemplo, nós temos o Natividade do José Cássio Santana, que Sim, lembro conheço. que a vossa congregação apresentou numa noite lá na comunidade Maria Madalena. Sim. Uhum. Lindíssimo. Então, eu imagino que aquele musical, ele teve muito tempo de preparo, muito tempo de ensaio. Né? Então, muitas reuniões ali para acertar, né? Para, como se diz, a melancia se ajeitar com o andar da carroça, né? Nossa, e foi assim um encanto. A comunidade, na época lá, Maria Madalena, ficou encantadíssima. Né? Então, são preciosidades, né? Que se a gente não cuidar, a gente vai perdendo. Né? Então, tem a congregação, não sei se é em Florianópolis, que apresenta todo ano, ou o Natividade. Eu sei que cria uma tradição. Olha, a igreja luterana faz esse musical no Natal, né? Então, assim, vai criando aquela tradição e vai se destacando, né? É isso que a gente crê, é isso que a gente demonstra, né? Então, na ocasião, quando vocês foram lá, naquela noite de Natal, foi muito especial. Foi um momento especial porque a gente pôde assistir vocês, né, a mensagem natalina. E compartilhar. E depois a gente fez uns comes, né? Onde tem luterano tem sempre comida. Então não falha, né? Não falha. Então foi muito bonito. Essa preparação, eu acho que nós estamos perdendo com a correria do dia a dia. Né? Lógico, essas coisas que se fazia no passado é porque, de fato, a vida era mais sossegada. Era mais tranquila, podia se fazer. E mesmo que a gente queira fazer hoje, vai ser muito difícil. Difícil pra caramba. Que a gente já se organiza de tal forma, né? Tenta se organizar, mas dentro do tempo ainda nos falta tempo. E justamente para as coisas que são fundamentais, né? A vida de fé, a espiritualidade. E aí eu quero aproveitar essa deixa, sabe? Porque uma das mensagens que nós podemos tirar do Natal é justamente a singeleza, a simplicidade da vida. O nascimento de Jesus, lá naquela estrebaria, os pastores gente humilde, Maria e José caminhando 100 quilômetros para ir até Belém, né? E a simplicidade daquele evento. Onde os reis, né, que são ali, chegam e também se prostram, né? Tem esse momento adverso da vida, né? Eu acho que nós, e esse ano até no programa de Natal, o questionamento vai ser justamente esse, né? Jesus vem na humildade, na simplicidade,
e as pessoas estão querendo sofisticação. E aí eu estou fazendo um programa, eu vou te dar uma ideia aí, talvez até depois eu mando o programa. Não, pode mandar, a gente aceita. Mas a ideia é fazer... E se o Natal fosse hoje? Como é que iria acontecer? Como é que a coisa seria, né? E quem seriam os primeiros a ver Jesus hoje? Né? Jesus nasceu numa estrebaria. Hoje ele iria nascer aonde? Na rua? Né? Onde estão a atenção das pessoas em receber a mensagem? Né? Ele iria nascer na rua. E pretendo... Imagina, Jesus nascendo e as pessoas aqui, João. Ah, tá bem, tá bom, né? No celular aqui, né? Como muitas vezes é assim. Coloquei, né? A história do programa, né? Lógico, também vai ter o programa tradicional, mas assim, para impactar. Jesus nasce no meio, Maria e José, debaixo de uma marquise, junto com mendigos e drogados, e Jesus é colocado dentro de uma caixa de papelão, coberto com jornais. Por quê? Porque aqui no Hospital de Alvorada estava todo mundo em festa. O Uber não atendia. SAMU também não. Acabou nascendo na rua. Não sei, Pedro. Não sei o que vai acontecer, mas de repente vão me apedrejar. Mas tudo bem. A gente está acostumado. Eu estou acostumado. Mas é uma reflexão do nosso contexto hoje bem justa, né? Onde nasceria Jesus hoje? Onde estaria voltada a atenção das pessoas para esse nascimento, né? E aí o final é foguetório, ceia de Natal e Jesus ali na frente numa caixa de sapato. E aí a gente fica pensando, né, nessa possibilidade hoje, né, onde o amor de Deus nos toca, né, para estar atento à realidade que a gente vive, a realidade também onde tem essas mazelas todas, nós somos rodeadas por elas, mas também onde a gente precisa de novo ser luz, né? Onde a gente precisa fazer a diferença, como falaste antes, né? Então, se as igrejas esfriarem, de onde virá essa luz, né? É verdade. Quem vai anunciar? Então, nesse sentido, a gente vai perdendo algumas coisas. A própria história da coroa de Advento, ela começou com ramos verdadeiros de pinheirinho e hoje ela é artificial. Nesses dias eu fui aqui num comércio e eu vi pendurado lá guirlandas, nem mais coroa, guirlandas. Sim, guirlanda. Então, o fundo era amparado por garrafa PET, ok, né? Pensando, né, nessa questão da reciclagem, né? Mas, assim, algo tão frio, né? Que a gente pensa, nossa, é só... O que eu faço com isso, né? A grosso modo, assim, uns festão em volta, colado... E tá aí a tua guirlanda, né? Tem outras mais elaboradas que custam 190, 200 reais, até 300. Com cipó, com um laço, com um monte de plástico ali, né? Então a gente fica olhando para essa questão da preparação, no que está presa a preparação nossa hoje. Olhando agora para as nossas igrejas luteranas, né? Ela se prende ao quê? Ao sofisticado, aquilo que é mais prático, ou aquilo que ainda está para nós como simples, verdadeiro e que traz a paz, né? Então, o simples e prático. E aí entra aquela questão: por que estão escolhendo o simples e o prático? É porque já não tem mais importância, já não tem mais valor. Talvez até nem mesmo sentido para algumas pessoas. Nem faça sentido. Que algumas vezes eu já ouvi de pessoas próximas assim, a minha família: nossa, de novo Natal. Para mim nem precisaria existir a data Natal. Aí eu fico pensando, como assim, né? Aí um dia eu conversei com essa pessoa, um pouco mais demoradamente, e ela me disse: olha, o Natal que a gente comemora,
ele poderia existir sempre, né? O verdadeiro. Agora esse de festa, de, né, foguetório, de tanto requinte, tanta pompa, parece que é um concurso e menos o Natal. Uhum. Então ela disse, esse eu não gosto, esse nem precisava, me dá uma angústia quando chega ali setembro, agosto, quando começam a surgir os primeiros enfeites nas lojas, né? Então, assim, me causa angústia esse Natal, né? Do consumismo, daquela coisa toda. Nada de errado, como você falou, uma ceia, presentes, ok. Mas que o fundamento não seja somente esse, né? Aí que está a questão. Eu já ouvi várias vezes, né? O Natal perdeu a graça. Porque não tenho mais meu pai, não tenho mais minha mãe. Sim. Calma. O Natal não é isso. Nunca foi isso. Nunca foi isso. O Natal é Cristo. Não é porque não tenho mais meu pai, ou minha mãe, ou alguém ente querido não está porque está viajando, assim, que deixou de ser Natal. Não pode. Foca em Cristo. Né? Tá, vai sentir saudade do pai e da mãe? Ótimo, que bom. Mas Natal não é isso. Nunca foi e não deve ser. E é ali que nós devemos bater a tecla mais forte também. Né? O Natal é Cristo, o resto, isso mesmo. O resto já era. Então, porque como mesmo diz, né, a passagem bíblica, né, se a nossa esperança se firma nesse mundo, né? Se for, aí perde a graça. A gente está perdido, né? Se eu, como cristão luterano, pensar assim, não tem graça mais ser. Então, nessas lembranças, né, agora nas 4, cada domingo que a gente celebra o Advento, cada vela acesa que foi acendida, né? Uhum. Então a gente fica pensando sempre naquela frase clichê, Advento é tempo de preparação, é tempo de mudança, né? Esse LB tem um hino escrito por um catequista, né? Advento é tempo de preparação, e lá vai. Aí a gente fica pensando, será que a gente faz realmente o que os hinos preparatórios aí para o Natal nos cantam, né? Será que a gente se dá conta que cada vela acendida é uma chance que a gente tem de um renovar, né? Uma nova chance com Deus, de viver íntima, né? Comunhão com Ele. Então a gente sempre se pergunta, né? A gente vive essa realidade, porque às vezes as coisas acontecem tão rápidas, esse ano passou rápido. Né? Então a vida está rápida, né? Numa velocidade incrível. E aí eu sempre pergunto, será que a gente, dentro desse tempo de advento, de preparação, a gente tem se preparado de fato? Daí eu entro numa outra questão, essa aqui, você falou das velas. O meu preparo e a ideia do recomeço, do Natal de novo e assim por diante, é aquela mensagem de João Batista. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E arrependimento é diário, constante, né? E todo dia é um recomeço. E o Advento, ele nos chama a atenção nisso. Sim, vamos nos arrepender novamente, repensar a nossa vida, ver se não dá para ir por um outro caminho, o caminho que Cristo indica. E o Natal, nesse aspecto, nos questiona muito. Eu me sinto questionado. Esses dias, conversando com alguém sobre Natal, eu disse assim para ele, o Natal tem que ser um soco no meu peito sempre, para eu me acordar. Muito mais que uma história fofinha, ele quer ser um momento de confronto também, né? O Natal tem que ser um soco no meu peito, para me derrubar, porque daí isso é arrependimento, isso é mudança de vida. Se o Natal é contado, como você disse, uma coisa fofinha, linda, nostálgica, com anjinhos, bonitinhos e com criancinha, ele não me machuca? Ele me deixa no mesmo estado? Não sei se eu estou certo, mas eu penso assim. Certíssimo. Então, essa é o propósito do tempo de Advento, né? Que a mensagem do Natal nos choque, né? Nos derrube, né? Nos derrube. Para a gente se levantar e se levantar diferente. E não há renovo sem isso.
né? Então não tem como a gente ser transformado e não vivenciar, né, aquilo que a mensagem nos pede, nos coloca. Pastor Donato, uma mensagem ainda para os nossos ouvintes aqui dos Pires, tanto faz de confissão luterana no Brasil ou Igreja Luterana do Brasil. Uma mensagem nós somos agora. Cristãos luteranos com muito orgulho, né? A justificação pela fé somente em Cristo. A reflexão que eu quero passar final é do meu programa de hoje ainda, quando os anjos cantaram nas campinas de Belém: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E aí hoje eu passei a seguinte mensagem: os anjos não precisavam cantar glórias a Deus. Os anjos não pecaram. Os anjos não precisam de um Salvador. Mas os anjos vieram cantar glórias a Deus. Até eles estavam boquiabertos, extasiados com o grande amor de Deus pelos seus filhos. Daí, se os anjos cantaram glórias a Deus nas maiores alturas, se os anjos cantaram, eu deveria cantar muito mais glórias a Deus, porque Ele veio a mim aqui no mundo e me salvou. Que o canto dos anjos me inspire nesse Natal a dar ainda muito mais glórias a Deus. É a mensagem do dia de hoje. Os anjos não precisavam disso, mas eu preciso. Amém. Muito obrigada. Pastor Donato, eu não tenho palavras para expressar minha alegria em poder conversar com você, em poder ver aqui, que a gente está se vendo aqui, né? Pelo bonito trabalho que a gente pode fazer, uma amizade bonita que a gente pode também vivenciar, né? E sempre agradeço, né? Porque nesse tempo de convívio a gente aprende muita coisa, né? Então, eu tenho uma estima muito grande por você, né? Olha, a minha pastor estima, reverendo que a minha estima por ti é tão grande. Nós nos conhecemos, podemos brincar. Tu sabe que tu tá na capa do nosso Face? Sério? Da comunidade. Oh! Mesmo? Eu vou deixar lá. Que alegria! Aquela foto lá do dia da reforma, né? Eu não do sei plantio da macieira, não lembro mais agora. Sim. A macieira já há 3 anos está dando frutos. Nossa, tá? que notícia boa, olha só. Tá? Então tu é tão estimada pela gente que tu tá na capa do nosso Face pregando dentro da igreja luterana. Olha aí. Eu não sei como é que não me expulsaram ainda. Não, porque você é respeitadíssimo. Ó. Tem moral já. Mas eu tenho muita saudade aí da congregação, fui acolhida muito bem pelos vossos membros aí. Tanto que quando a gente se encontrava na rua, no centro de Alvorada ali, ô pastora, olha a pastora. Eu olhava e pensei, os meus? Não! Então eu olhava assim. Então assim, era algo muito gostoso que a gente pôde vivenciar ali. E mando meu abraço todo aí para a congregação São Marcos, também pela congregação do Márcio, pastor Márcio Ebenezer, né? Continua lá ainda. Continua lá. Um abraço, que a gente trabalhou muito em conjunto e que esse Natal seja vivido com uma profunda comunhão uns com os outros e com Deus. Grande abraço, pastor Donato, também para vossa família, vossas filhas, que a gente até hoje ainda se fala um pouco pelo Facebook, troca umas ideias aí. Então tá. E o mesmo desejo aí para você, para as tuas ovelhas, né? E um feliz e muito abençoado Natal. Que ele seja diferente. Amém. E que cada um, eu desejo Feliz Natal da seguinte maneira: que cada um de nós leve um grande soco no peito nesse Natal, nesse ano. Que assim seja, que Deus nos conduza. Tá, valeu? Obrigado pelo convite. Grande abraço, a gente que agradece. Tá bom? Um abraço! Abraço! Fui! Valeu! Valeu! Você conhece a editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã,
contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Então, esse foi o Lola Talk de hoje, o último, né, do ano, né, João? É isso. Depois a gente vai contar com os repetecos aí, né? Pegar uma folguinha agora em janeiro, né? Isso. E voltamos com tudo em fevereiro. E lembrando que sábado nós temos os nossos compromissos ainda hoje, cantata do louvor, as pessoas enfermas, né, idosas da comunidade. Amanhã nós temos ensaio da peça de Natal. Sábado, antes da peça do culto da celebração de Natal nossa aqui nos Pires, nós temos o ensaio de novo. E a gente lembra então, sábado, 19h30, aqui a celebração de Natal da nossa comunidade. Então nós convidamos você que está nos ouvindo, vem, participa conosco com alegria, com ânimo, com fé e com temor. Venha motivado a preparar ainda o teu Natal. Estamos no tempo ainda. Então que nessa noite do dia 23, no sábado, nós possamos viver um momento bem especial juntos aqui na comunidade. E hoje nós ficamos por aqui, o último Lola Talk. E nós, do ano de 2023, ano que vem a gente se encontra de novo, e rogamos para que Deus possa conceder a você e sua família um verdadeiro Natal, simples, de paz e de muito amor. Não é isso, João? Isso aí, obrigado a você que nos ouviu hoje, também ao longo de todo este ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo, 2024 estamos de volta. Como diz o pastor Donato, valeu! Valeu!